Olá, benditos! O capítulo de hoje começa com a lei exortando o povo a não cometer o pecado de omissão. Ou seja, quando tivesse a oportunidade de fazer o bem, não deveria evitar fazê-lo. Os exemplos dados aqui, logo no início do capítulo, se referem a algo que estava perdido e foi encontrado e que deve ser devolvido ao seu dono. Em Êxodo 23, essa lei é mais ampla, estendendo essa obrigação até aos animais que pertencessem a uma pessoa inimiga. Eles deveriam ser ajudados e devolvidos ao seu dono. Omitir-se de ajudar era e ainda é pecar contra o seu irmão e contra Deus. No versículo 5, temos um comando com relação às roupas femininas e masculinas. Nos tempos do Antigo Testamento, homens e mulheres usavam roupas que eram aparentemente iguais para ambos os sexos, mas os tipos específicos de vestimentas e a maneira como eram usadas fazia uma clara distinção entre os dois. E essa ordem era para que o povo de Deus preservasse e honrasse essas distinções. Confundir essas diferenças a tal ponto que o homem não seja mais distinguível da mulher é trazer confusão para a ordem que Deus determinou para o mundo que ele criou. Nos versículos 6 e 7, de uma forma simples e clara, Deus ordenou que se mostrasse bondade para com as aves indefesas. Alguns comentaristas judeus dizem que este é o menor de todos os mandamentos, mas mesmo assim ele vem acompanhado de uma promessa. Na parte B do versículo 7 diz assim: para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Veja que se Israel obedecesse a esse simples mandamento, eles encontrariam bênção e vida longa. Ora, que conexão pode haver entre mostrar bondade aos ninhos e ovos de pássaros e a sobrevivência nacional? Bem, primeiro, porque a obediência ao menor dos mandamentos de Deus traz bênçãos. E segundo, porque bondade e gentileza nas pequenas coisas geralmente mostram a nossa capacidade de sermos gentis em assuntos de grande importância. Se alguém é cruel com os animais, isso não é apenas um pecado em si, mas também mostra a maior possibilidade de que seja cruel com as pessoas também. Se Israel permitisse que esse tipo de crueldade florescesse, isso acabaria por prejudicar toda a nação. Na sequência, nós vemos os códigos de responsabilidade em uma construção. Deus ordenou que fosse feito um parapeito em volta do telhado para evitar que alguém caísse. A falha em construir de maneira segura traria a culpa ou a responsabilidade ao proprietário ou ao construtor, responsáveis pela segurança dos moradores da casa. Em um de seus sermões sobre este versículo 8, Charles Spurgeon disse que, assim como deveria haver uma proteção nos telhados das casas de Israel, também deveria existir grades espirituais para a nossa proteção. Ele disse que muitas pessoas chegam tão perto do seu limite que então é tarde demais, acabam caindo no pecado. Nos versículos 9 a 12, nós temos as 4 leis que diferenciavam Israel das outras nações. Eles não deveriam plantar 2 tipos de semente numa vinha para não contaminar tanto a semente quanto o fruto da vinha, não deveriam arar a terra com um boi e um burro juntos, não deveriam usar uma roupa de lã e linho misturados e deveriam fazer borlas ou franjas nos cantos da roupa para que assim fosse identificado como um israelita. Além disso, essas borlas tinham um significado simbólico, eram um lembrete para Israel guardar a lei de Deus. Quando Deus ordenou essas coisas para Israel, apesar de serem pequenas e triviais em si mesmas, Ele queria que Israel fosse uma nação diferenciada. Lembrando as palavras de Paulo, não se ponham em julgo desigual com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Os versículos 13 a 21 trazem a lei para resolver uma acusação de engano no casamento. O exemplo aqui é do homem que acusou a esposa de não ser mais virgem quando se casaram. E aqui cabe uma informação importante. De acordo com o costume da época, na noite de núpcias, a noiva prudente levava consigo um pedaço de tecido que seria manchado com o seu sangue na consumação do casamento.
Essa seria a prova de que, de fato, ela havia se casado virgem. Se mais tarde o marido dissesse algo diferente, a esposa e os seus pais poderiam apresentar o tecido manchado como prova. Nenhuma mulher fiel iria desejar ver sua reputação difamada ou seu futuro destruído por causa da mentira de um marido rancoroso. Os líderes do povo puniriam aquele homem e cobrariam dele o equivalente a 10 anos de salário e determinariam que ele jamais poderia se divorciar da esposa. A lei punia o homem e protegia a mulher. Mas, se a acusação fosse verdadeira, a mulher deveria ser apedrejada, não apenas por sua promiscuidade sexual, mas também por sua tentativa de enganar o marido. Agora, se a questão fosse adultério, o casal surpreendido no ato seria morto. O adultério não deveria ser condenado com duplo padrão. Se era errado para a mulher, era errado para o homem também. Isso nos ajuda a entender melhor a polêmica entre Jesus e os homens que trouxeram a mulher adúltera diante dele, mas não trouxeram o homem adúltero. Deus deixou claro um ideal que Israel deveria cumprir. Isso faria as pessoas considerarem seu pecado muito mais seriamente antes de cometê-lo. Hoje, infelizmente, as pessoas não se importam muito com o adultério e a sociedade tem sofrido muito com isso. Depois, nos versículos 23 até 29, nós temos as leis sobre o estupro em 3 situações diferentes. A primeira era se, numa cidade, um homem encontrasse uma moça virgem, noiva de um outro homem, e tivesse uma relação sexual com ela. Então, os dois deveriam ser executados. A moça seria executada por não ter gritado por socorro. Uma vez que ela estava na cidade, seria facilmente socorrida. E o homem deveria ser executado porque humilhou a noiva do seu próximo. É bom lembrar que, naquele contexto, a moça que era noiva já era considerada casada, mesmo não tendo ainda consumado o casamento. A segunda situação era se um homem encontrasse uma moça virgem, noiva de outro homem, no campo, onde ninguém podia ouvir os gritos de socorro dela, e a forçasse a ter relação sexual com ele. Então, apenas o homem deveria ser executado, porque se presumia que a mulher havia sido vítima de estupro. A terceira situação era se um homem encontrasse uma moça virgem, sem compromisso com nenhum homem, e a estuprasse. Ele deveria pagar uma multa ao pai da moça, era obrigado a se casar com ela e perderia o direito de se divorciar dela enquanto vivesse. E o capítulo termina com a lei relativa ao incesto. O exemplo dado aqui provavelmente se refere ao caso de um filho que quisesse se casar com a sua madrasta depois da morte do seu pai. Isso era considerado incesto, mesmo não havendo laços de sangue entre os dois. Esse tipo de relacionamento, considerado imoral, foi aceito na igreja de Corinto, e Paulo lhes deu uma repreensão muito dura por causa disso. Todas essas leis eram incomuns nas legislações do mundo antigo, mas Deus estava levantando uma nação diferenciada, que seria a luz para todas as outras nações da terra. E no nosso próximo encontro, nós vamos ver quais os requisitos necessários para participar das assembleias ou reuniões onde se tomavam as decisões políticas da nação de Israel. Não perca!